vai do versículo 3 até o 10, mas até devido à exiguidade do tempo, nós vamos ler apenas o versículo 3 e depois escorreremos os demais versos. Amém? 2 Pedro 1,3 diz assim a palavra do Senhor: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido vivermos aqui nesta noite, nesta reunião, Senhor, tão agradável, com a presença do Teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações através das canções e de cada palavra, Senhor, da vida de cada um dos nossos irmãos. Pois eu creio, Senhor, que mesmo para aqueles que estão assentados, Senhor, adorando o Senhor nos seus lugares, o Espírito, Senhor, também está usando suas vidas para ministrar aos que estão aos seus lados. Então eu quero pedir neste momento, Senhor, que o Senhor me conceda um pouquinho mais desta graça, para poder compartilhar com a Tua igreja esta palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, alguns dias atrás eu estava aqui na igreja meditando na palavra do Senhor, e é impressionante. Eu também não sei se isso acontece com todas as pessoas, ou se eu sou um caso específico, mas às vezes eu estou sentado aqui na igreja e é impressionante como vem inspiração. Mais do que em qualquer outro lugar, quando a gente está aqui na casa do Senhor, não sei o que tem nesse ambiente, né? Que é um ambiente físico, é um ambiente natural, mas as coisas parecem que fluem. A gente abre a Bíblia e começa a ler, e de repente você fala assim: eu já li essa passagem, mas agora eu estou lendo e estou tendo uma nova revelação. E alguns dias atrás eu estava lendo essa carta de Pedro aqui na igreja, e de repente eu parei nessa palavra, talvez justo porque nós estamos no ano profético, falando sobre o poder para ser de Cristo. E eu parei nessa palavra: o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos. E eu fiquei pensando, meditando um pouco sobre essa palavra. Ontem à noite eu estava meditando nela, porque viver uma vida que agrada a Deus não é tarefa fácil, não é tão simples assim como alguns pensam, porque a todo momento nós somos confrontados pelo mundo, nós somos confrontados pela nossa própria natureza, e vez ou outra a gente incorre no erro ou no risco de fracassar, de cair, de não seguir adiante, porque não é fácil. E para isso, para que a gente consiga viver uma vida cristã que agrada a Deus, a gente precisa de poder. Mas veja que não é um poder qualquer, um poder comum. A gente precisa vencer todos os dias. Tem uma historinha na internet, eu não sei se alguém já viu o vídeo, não vou me lembrar exatamente assim de todos os detalhes, mas que mostra a vida de um animal na África, na selva africana. E aí mostra que todo dia o animalzinho, ele acorda cedo e ele tem que correr mais do que o leão, porque senão o leão come ele. E o leão todo dia acorda cedo sabendo que ele tem que correr mais do que a presa, senão ele passa fome. A vida da gente é muito parecida com isso, porque todo dia a gente acorda de manhã disposto a viver um dia que agrade a Deus. Mas aí no decorrer do dia a gente enfrenta muitas situações que, se nós não tivermos o poder de Deus em nós, nós não somos capazes de enfrentar, de resistir e de vencer essas situações. Então veja que Pedro,
ele começa dizendo assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. O que isso significa? Que se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, sem ter que todos os dias correr do leão, para não ser devorado por ele, a gente precisa ter poder. Porque a única forma de vencer e de ter esta vida agradável a Deus é através do poder. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 2, Paulo, ele escrevendo aos irmãos, diz assim: nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, que todo momento, a todo instante, Paulo, ele tinha que estar falando à igreja e lembrando os irmãos da importância de viver uma vida animada, de viver uma vida em comunhão com Deus, de viver uma vida em consagração a Deus, para serem capazes de poder vencer. Viver esta vida que agrada a Deus, ela exige de nós também muitas vezes um padrão de santidade que não pode ser alcançado apenas pelos esforços humanos. 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo fala assim: Deus não nos chamou para vivermos uma vida imoral. Ou seja, nós não fomos chamados por Deus para vir ao Evangelho e aceitar a Cristo e continuar vivendo da mesma maneira que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Mas ele diz assim: Deus nos chamou para sermos completamente dedicados a Ele. Mas não é possível que isso aconteça sem ter poder. Agora, como que esse poder é alcançado, Talvez você esteja se perguntando: pastor, como que eu faço para ter esse poder que vai me tornar forte o suficiente para viver uma vida que agrada a Deus? Pedro responde. Primeiro, ele diz através do conhecimento. Ele diz lá no versículo 3 exatamente isso, que esse poder, ele vem por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Mas não é um conhecimento qualquer. Ou seja, a pessoa ela pode ter conhecimentos de inúmeras ciências, ela pode saber muita coisa, a pessoa pode entender muito de cálculos, ela pode entender muito de linguagens, ela pode entender muito de filosofia, ela pode entender muito até de teologia, de religião, mas não é esse o conhecimento que Pedro está falando. O conhecimento que ele está dizendo aqui não é um conhecimento qualquer, é o conhecimento daquele que nos chamou. E quem foi que nos chamou? Lá em Amós capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, olha que interessante a profecia de Amós, falando sobre os tempos que viriam sobre a face da terra. Ele diz assim, que vai chegar um tempo em que Deus vai mandar fome pelo país inteiro. Ou seja, a fome vai se espalhar pela nação, pelo mundo. E aí ele diz assim, todos ficarão com fome. Mas diz o profeta, não é fome por falta de comida, e nem sede por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus. Porque a ciência humana, a filosofia, a história, todo o conhecimento tecnológico que nós agregamos ao longo da vida, não pode substituir o conhecimento que nós temos que ter de Deus, porque a única coisa que pode nos levar a uma vida que agrada a Deus, aquela vida que Jesus chama de vida com abundância, é o conhecimento de Deus. Então o profeta diz assim, que as pessoas correrão do Mar Morto até o mar do Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte, do leste, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. Quantas pessoas que nós conhecemos ou sabemos que há, quantas pessoas que estão dentro dos templos evangélicos, dos templos cristãos,
Quantas pessoas que estão professando uma fé cristã morta, ou seja, as pessoas estão dentro da igreja, mas não têm a verdadeira vida em Cristo, estão cheias de problemas, de mazelas. Às vezes as pessoas elas estão dentro de um templo cristão, de um templo evangélico, mas não conhecem a Deus como deveriam conhecer, e por causa disso, qualquer situação que possa lhe sobrevir já é suficiente para a pessoa desanimar, para a pessoa fracassar, para a pessoa se desviar da fé, porque não conhecem a Deus. Estão dentro da igreja, conhecem a teologia que fala acerca de Deus, mas não têm a experiência de conhecer aquele que o chamou. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Atos capítulo 19, versículo 15, que me chamou a atenção, que fala de 7 homens que eram filhos de um sacerdote chamado Seva. Esses 7 rapazes, Paulo chegou na cidade de Éfeso, e durante mais de 2 anos Paulo ficou pregando o evangelho naquela cidade. E a Bíblia diz que aonde Paulo pregava, o poder de Deus acompanhava Paulo com sinais, com milagres, com curas. Algumas pessoas eram assim miraculosamente curadas apenas com um lenço. Eles tocavam com um lenço em Paulo, depois levavam o lenço e tocavam no enfermo, e o enfermo era curado. Algumas pessoas levavam os enfermos e colocavam na beira da estrada, e quando Paulo passava, a sombra de Paulo curava as pessoas. Havia uma manifestação muito grande do poder de Deus na vida de Paulo. E aqueles rapazes começaram a seguir Paulo. Eles passaram a frequentar a igreja de Paulo, a congregação de Paulo. E eles estão caminhando com Paulo, e estão vendo tudo aquilo que ele faz. E de repente eles resolveram também se tornar exorcistas. Eles começaram a orar pelas pessoas, e a princípio até algumas coisas aconteceram. Mas chegou uma vez que a Bíblia diz que eles foram expulsar demônios de uma pessoa. E embora esses homens, eles conhecessem o evangelho de Paulo, mas eles não tinham conhecimento de Cristo. E quando eles foram expulsar o demônio, Atos 19, 15, diz que o demônio se manifestou e falou assim para eles: eu conheço Jesus, eu também conheço Paulo, mas vocês, quem são vocês? E diante desse questionamento, aquele espírito se levantou, e começou a bater, a agredir eles. Ou seja, um homem endemoniado deu uma surra em 7 crentes que andavam na congregação de Paulo, que achavam que sabiam tudo, mas não conheciam o poder de Deus. Eles tomaram, segundo a Bíblia, uma verdadeira surra, foram envergonhados. Queridos, e trazendo isso para a nossa realidade presente, quantas pessoas que às vezes têm sido envergonhadas na fé que professam, porque não conhecem a Cristo de fato, ou seja, não estão vivendo a vida que agrada a Deus. Então a pessoa diz: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas continua vivendo uma vida na imoralidade, continua vivendo uma vida repleta de coisas erradas. E de repente essa pessoa corre o risco de acontecer como os filhos de Seva, de alguém chegar e falar assim: olha, Jesus eu conheço, mas e você? Quem é você? Os saduceus, Mateus 22, 29. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma classe de religiosos, talvez a elite religiosa dos dias de Jesus. Os saduceus eram um grupo de pessoas que por conhecer. Mas um dia Jesus, conversando com eles, olha o que Jesus disse para os religiosos saduceus. Ele falou assim: como vocês estão errados. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Gente, para quem Jesus estava falando isso? Jesus não estava falando isso para uma multidão de leigos. Jesus não estava falando isso para uma pessoa simples qualquer. Jesus estava falando para pessoas que diziam que conheciam a lei, que carregavam a lei, que tinham a lei decorada na mente,
Mas Jesus olha para eles e fala assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que faz uma pessoa errar? O que faz uma pessoa sair fora da direção de Deus? O que faz uma pessoa que se diz cristão fracassar? É não conhecer o poder de Deus. Então Pedro está dizendo aqui que o conhecimento do poder de Deus, o conhecimento daquele que nos chamou, vai nos assegurar uma vida cristã vitoriosa. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e versículo 4. Eu vou ler na versão da Nova Versão Internacional, a NVI, que diz assim: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Eu li essa palavra e ontem a minha esposa, é provável que ela não esteja no culto hoje, porque tadinha, deixei ela dormir, não tive coragem de acordar ela, porque ela chegou em casa, era 3 horas da tarde. Então os irmãos saíram daqui, a gente ficou mais um pouco, depois ela ainda foi resolver outras coisas, e quando ela chegou em casa, era muito tarde, não tinha almoço, mas ela foi dormir, foi descansar um pouquinho. Eu falei: deixa ela dormir um pouquinho, porque merece. Ontem a gente teve uma manhã, desde manhã, tarde e noite também, foi um dia muito intenso para todos nós ontem, com agendas aqui da igreja e também da agenda que nós tivemos fora da igreja, mas também de culto ao Senhor. Então ontem ela e o Aleph estavam em casa, os dois estavam com aquela cara de quem estava com sono, e eu falei: gente, vocês me dão um minuto de atenção, por favor. Aí um olhou para o outro assim: vem do pai, né? Eu falei: não, eu preciso que vocês me ouçam, vocês podem me ouvir? Aí eles ficaram olhando assim para minha cara, eu falei: deixa eu ler uma palavra para vocês. Aí eu li: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aí eu falei: vocês entenderam o que eu li? Aí um ficou olhando para a cara do outro assim: não entendi nada. Eu vou te explicar. Olha o que o sábio está dizendo: com sabedoria se constrói a casa. Ele está falando do que? Da base, do alicerce, da fundação. A sabedoria, ela é a base, é a fundação de uma casa. O discernimento se consolida, representa as paredes, as janelas, o fechamento dessa casa. Mas o conhecimento, segundo ele, representa os mobiliários, as decorações, sabe, os móveis que você coloca dentro da casa, que enchem os cômodos da casa daquilo que é precioso e agradável. O que o sábio estava querendo dizer com essa palavra? Primeiro, sabedoria, que é a base de tudo. Qual que é a base, o primeiro passo para a pessoa aceitar a Jesus? É crer. É isso ou não é? Você precisa crer que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida. Tudo bem. Mas crer é suficiente? Não é suficiente, minha gente. Para viver uma vida que agrada a Deus, crer não é suficiente. Porque crer é a base. Tanto que Jesus falou assim: olha, até os demônios, eles creem. Eles sabem que Deus existe, que Deus é poderoso, mas eles não obedecem. Então crer é a base, é o alicerce. O discernimento representa a nossa aparência de religiosidade, que é bom. Você parecer crente é maravilhoso. Aliás, a gente tem que parecer que somos, né? Mas temos que ser também. Mas o discernimento, ele vai nos levar o quê? A entender que ser cristão exige de nós um padrão de comportamento, de conduta, de palavras que a gente deve dizer, de atitudes. Então isso é o discernimento. Eu tenho discernimento que ser cristão, por exemplo, eu vou perguntar aqui para vocês: um cristão pode falar palavras obscenas? Vocês acham correto um cristão? Está lá, de repente, dentro de casa, aí a criança deixa cair um copo, aí a mãe pega e grita a gente chama de palavrão, né? Uma palavra obscena. É correto um crente falar isso? Claro que não. Discernimento. Ou seja, eu sei que eu não posso falar. Então o discernimento, ele cria uma aparência, a boa aparência. Mas o que nós precisamos ter é conhecimento. Porque o que é o conhecimento? É o descobrimento
e a posse dos segredos de Deus, que vai trazer uma vida abundante diante de Deus. O conhecimento são aqueles acessórios que a gente vai colocando dentro da nossa casa espiritual, e aí quando a criança derrubou um copo e a mãe pensa em dizer uma palavra obscena, ela não diz, primeiro, porque ela tem discernimento, mas segundo, ela sabe porque não pode dizer, porque ela tem conhecimento. Então o que o sábio está dizendo é que a gente precisa ter esses três elementos na nossa vida: sabedoria, discernimento, mas precisa ter conhecimento. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 13, ele está fazendo uma oração pela igreja em Filipe, e ele diz assim: olha, a minha oração que eu faço a Deus é, primeiro, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. É interessante que Paulo, ele está dizendo aqui para a igreja do Senhor o seguinte: olha, vocês precisam conhecer mais a Deus. Porque na medida que a gente conhece mais a Deus, a gente descobre mais a vontade de Deus, a gente tem mais intimidade com Deus, e mais parecido a gente vai ficando com Jesus também. A glória que vai se multiplicando, que vai crescendo, que vai aumentando em nós, ela vem exatamente através desse conhecimento que vai trazer o poder que nós tanto precisamos. Então Paulo diz assim: eu oro para que o amor de vocês aumente em conhecimento, e que vocês tenham percepção. Ou seja, está falando aqui de você saber o que faz, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por onde? Por meio daquele que nos chamou, Jesus Cristo. Quando eu conheço a Cristo, eu conheço a vontade de Cristo, então eu começo a produzir os frutos de Cristo na minha vida. Segundo, como é que nós podemos alcançar esse poder? Pedro continua no versículo 4 e diz assim: desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ou seja, por meio dos dons, nós podemos também aprender a viver uma vida que agrada a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Busque os dons de Deus para a tua vida. Eu estava ali, antes do culto, na sala pastoral, e de repente eu escrevi algumas coisas aqui, do quanto Deus é maravilhoso, nos presenteando com os seus dons, amém? Lá em Efésios 4, 7 e 8, Paulo diz assim: cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo nos deu. Nós temos dons de Deus, e são presentes que Deus nos deu. E eu estava pensando no que os dons são importantes para a gente viver uma vida que agrada a Deus. Por exemplo, ódio. Como é que a gente vence o ódio? Com amor. Deus nos dá o dom do amor, o presente do amor. Deus nos ensina a amar. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu conheço a Deus, eu encho a minha casa espiritual. Um dos acessórios que eu vou colocar na minha casa, talvez lá na salinha da minha casa, bem na porta de entrada, eu vou lá e coloco o amor. E toda vez que o ódio vem e bate no meu coração, no teu coração, tentando entrar, tentando deixar você com raiva, tentando deixar você iracunda, nervosinha, o que acontece? Quando o ódio vem na porta da sua casa, ele depara com o amor. Então Pedro está dizendo: olha, esses dons maravilhosos que Deus nos tem dado, nos permite viver uma vida que agrada a Deus. Então o ódio não tem mais lugar para habitar em nosso coração. Outra coisa, a inquietação, a agitação, ela não consegue entrar na nossa casa, porque Deus nos deu paciência. Amém? Quem aqui tem paciência? Se você não tem, eu quero te convidar nesse jogo para você orar 50 dias pedindo para Deus: Senhor, me dá o dom da paciência, para que eu seja capaz de vencer as minhas inquietações, as minhas agitações diárias. Outra coisa que Deus nos deu, que é maravilhoso, é o equilíbrio. O crente é uma pessoa equilibrada, sim ou não? Se você conhece alguém que diz que é crente, mas é desequilibrado, então é melhor a gente perguntar novamente para a pessoa: você tem certeza que você é? Porque o crente, ele é equilibrado. E como é que para que serve o equilíbrio?
Para a gente vencer, por exemplo, a excitação, o desnorteio, o descontrole das emoções, o descontrole em determinadas situações da vida. O Senhor também nos dá paz. E para que serve a paz? Para a gente vencer as crises, vencer os pânicos, vencer as guerras, vencer os conflitos. O Senhor nos enche de esperança. Para que serve a esperança? Para a gente vencer a própria descrença, o desespero que muitas vezes atormenta a alma do homem e da mulher que não tem Deus. Mas aquele que está no Senhor, ele vive uma vida que agrada a Deus porque ele tem esperança. O seu coração está cheio de esperança. Alegria. Tem um hino, uma canção que a gente canta que diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Porque a alegria, ela vence o abatimento, a melancolia. Você vem para a presença do Senhor, na casa do Senhor, você vem como salmista cantando e dizendo: olha, eu estou feliz porque eu estou indo para a casa do Senhor. Olha, a bondade de Deus me segue, o meu cálice está transbordando, é alegria. E essa alegria nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. E só mais um para você: a fé. Porque a fé que Deus nos dá como presente de seus dons maravilhosos nos ajuda a vencer a desconfiança, as dúvidas e também as incertezas. Qual é a importância, portanto, desses dons na vida cristã? Uma só: nos empoderar de Deus, ou seja, nos dar poder para ser de Cristo, para vencer todo tipo de tentação. Pedro conclui dizendo assim: ele fez isso para que por meio desses dons, olha que dons são esses? Eu citei alguns, Pedro cita mais outros também nos versículos que seguem, mas ele diz: para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a esse mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Sabe por que Deus te dá dons? Para você viver a vida que Deus quer que você viva, para você viver no centro da vontade de Deus. Como é que a gente pode desenvolver esse poder através de nós? Eu já estou terminando a mensagem, não terminando, mas parando por aqui hoje. O poder de Deus, então ele vem primeiro, segundo Pedro, através do conhecimento que nós temos de Deus. O poder vem através dos dons preciosos e maravilhosos de Deus. E esses poderes, para nós, aliás, esses dons e esse conhecimento, para nós alcançar, nós precisamos fazer o quê? Exercitar a nossa fé em Cristo. O apóstolo Pedro, se você puder, se coloque em pé em nome de Jesus. Ele afirma que nós devemos nos esforçar. Talvez você esteja dizendo assim: então já que Deus me dá, eu não preciso fazer nada. Você precisa se esforçar. E Pedro, ele vai dizer assim mais adiante: olha, vocês precisam se esforçar, precisam fazer todo o possível para desenvolver essas qualidades que vão garantir a cada um de nós uma vida que agrada a Deus. Quais são essas qualidades? Lembre-se que a fé, ela é a base, ela é o alicerce, é o fundamento de tudo. E aí Pedro, a partir da fé em Cristo, que é a base, que é o fundamento, ele diz assim: junto à sua fé, você vai colocar em cima da fé a bondade. Olha que coisa linda, coloque bondade sobre a sua fé. Aí ele diz: em cima da bondade, você vai colocar conhecimento. Em cima do conhecimento, você vai colocar domínio próprio. Em cima do domínio próprio, você vai colocar a perseverança. Em cima da perseverança, você vai colocar devoção a Deus. Aí em cima da devoção a Deus, você vai colocar amizade cristã. E em cima da amizade cristã, você vai fechar com a cereja do bolo, que é o amor. Tudo começa com a fé e termina com o amor. E aí Pedro diz: você vai juntar essas coisas. E no versículo 8, ele diz assim: são essas qualidades que vocês precisam ter. Amém, igreja? Nós podemos repetir quais são as qualidades que a gente precisa ter? Se vocês puderem, diga comigo: fé. Por que fé?
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos dizer: fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e a cereja do bolo, amor. Nós precisamos ter, ele diz assim, essas qualidades que vocês precisam ter, porque se vocês as tiverem, ele está dizendo aqui, olha, se você tiver essas coisas e fizer com que elas aumentem, ou seja, você se esforçar para que essas qualidades elas se tornem maiores e melhores na sua vida, vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa. Olha que maravilha! Você vai ser um crente mais enérgico, um crente mais ativo, mais vivo, mais alegre, mais participativo, mais fervoroso. E ele diz: produzirão muita coisa boa como resultado. E aí eu volto ao início da palavra. Como resultado do conhecimento que vocês têm do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Cristo nos leva a descobrir essas verdades. E quando nós aplicamos essas verdades, essas qualidades, então a gente se torna mais ativo e mais produzentes. O que significa ser mais ativo? Ser um crente mais vigoroso, mais eficaz e mais empreendedor. Na versão corrigida diz assim: não ser ocioso. O crente ativo não é ocioso, não é preguiçoso, não é relaxado, não faz as coisas de Deus de qualquer maneira. E segundo, produtivo significa não ser estéril, mas fazer as coisas acontecer. Que o Senhor possa nos abençoar. Queridos, eu queria dizer muito mais coisa, porque essas palavras de Pedro são muito lindas e trazem grandes revelações da parte de Deus para a sua igreja. Mas eu quero orar com vocês nesse momento. E por favor, gente, não me deixe esquecer, porque o meu Hélio pediu depois da oração para vocês sentarem 5 minutinhos, que ele precisa dar um recadinho para a igreja. Então, eu quero orar nesse momento com vocês. Como que anda o teu nível de bondade? Tá bom? Teu nível de conhecimento, de domínio, tá bom? Sua perseverança, a sua devoção, sua amizade com os irmãos na fé, o seu amor. Que a gente possa melhorar cada dia mais para sermos produtivos e sermos ativos, amém? Vamos repetir só para a gente não esquecer essa palavra. Diga assim: para ser mais ativo e mais produtivo. Duas palavrinhas chaves: ativo, produtivo. Ou seja, não ser ocioso e também não ser estéril. Feche os teus olhos nesse momento. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você glorifica ao Senhor e aproveita esse momento para pedir ao Senhor a bênção de Deus sobre a tua vida, para que esse poder possa crescer e se aperfeiçoar cada vez mais na tua vida. Nós estamos
neste momento com a tua igreja, Senhor. E obediente à palavra que o Senhor nesta noite tem colocado no meu coração, eu quero te pedir, Senhor, por todos nós que estamos aqui reunidos, porque eu creio, Senhor, que este é o desejo do coração de cada um, de vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Então, eu te peço, Senhor, que nos ajude, para que nós possamos nos empoderar de Cristo, do Teu Espírito, através do conhecimento que vem do Senhor, através desses dons, desses presentes maravilhosos, Senhor, que nos ensinam a dominar, vencer a nossa natureza humana todos os dias, Senhor, e porque é através deste poder que nós seremos ativos e produtivos no Teu reino. O meu desejo, Senhor, nesta noite, por esta igreja, por cada pessoa que está aqui, Senhor, mais do que tudo, é que nós possamos desenvolver essas qualidades e que nós possamos crescer, Senhor, cada dia mais na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, para que através, Senhor, da nossa vida, as pessoas possam olhar e possam ver e enxergar o Senhor em nós, para que através dos nossos testemunhos, Senhor, aonde nós chegarmos, as trevas sejam dissipadas e a luz, a glória do Senhor possa resplandecer. Senhor, onde houver tristeza, que nós sejamos a alegria, Senhor. Meu Deus, onde houver luto, que nós sejamos a vida, Senhor. Meu Deus, onde não houver esperança, que nós sejamos a esperança. Senhor, onde houver guerras, que nós sejamos a paz. Que nós sejamos exatamente a presença do Senhor, a glória do Senhor, através das nossas vidas, Senhor, aonde nós chegarmos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Obra do Senhor. Levante a sua mão ao céu. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo, seja na tua vida hoje e sempre. Que o Senhor abençoe a todos. Boa semana, povo de Deus.